Olá, alunos do nono ano. Aqui é a professora Welma Pereira. Iremos para mais uma correção do PET, Plano de Estudo Tutorado, semana 2. A unidade temática, o sujeito e o seu lugar no mundo. E o tema central, globalização e divisão internacional do trabalho. DIT. A divisão internacional do trabalho é a divisão de atividades e serviços entre os inúmeros países do mundo. Ao longo do tempo, diferentes combinações das atividades produtivas entre os países implicaram em diversas formas de divisão internacional do trabalho. O que significa isso? São trocas de mercadorias, quem vende e quem compra entre os países. A divisão internacional do trabalho passou por vários estágios, como, por exemplo, no capitalismo comercial do século XV e XVI, existiam as colônias e as metrópoles. Os países coloniais eram produtores de produtos primários, o trabalho era escravos e especiarias. E quem dominava as colônias eram as metrópoles, que era produtora e exportadora de produtos manufaturados. Capitalismo industrial no século XVII, XVIII e XIX. Ainda eram colônias ou países subdesenvolvidos, aqueles antigas colônias que tornaram-se independentes. E também foram metrópoles ou países desenvolvidos. Nesse capitalismo industrial, as colônias ou países subdesenvolvidos eram fornecedoras de matéria-primas e produtos primários, agrícolas e minerais. E as metrópoles, ou países desenvolvidos, transformavam a matéria-prima em produtos industrializados. No capitalismo financeiro, século XX em diante, como que está a divisão internacional do trabalho? Países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos são produtores de produtos industrializados e matéria-primas, e os países desenvolvidos são produtores de produtos industrializados de alta tecnologia e investimentos. Vamos clarear as nossas... Observe o mapa e responda. Atividade 1. Foi colocado o mapa mundi, onde está separado por cores. O norte está de azul, representando os países ricos, desenvolvidos, e o sul de vermelho, representando os países pobres, subdesenvolvidos. Podemos perceber que somente o continente da Oceania, onde tem Austrália e Nova Zelândia, que está azul na posição geográfica do sul, mas eles são considerados países ricos e desenvolvidos. Essa divisão representa uma divisão econômica, onde há um norte, países ricos com um domínio tecnológico, científico, alto IDH, e o sul, os países que foram a maioria colônia de exploração, com baixo IDH e grande dependência econômica e tecnológica dos países. Atividade 1, letra A. Cite duas características econômicas do grupo de países coloridos na cor vermelha e na cor azul. Grupo de países na cor vermelha, países pobres, alto grau de endividamento, dependência econômica do capital externo. Grupo de países na cor azul, países ricos, altamente industrializados, estabilidade econômica e financeira. Ainda na atividade 1, letra B. Liste 5 países que compõem o grupo dos ricos e 5 países que compõem o grupo dos pobres. Aí você vai escolher os seus países aí. Aqui eu estou dando como exemplo Bolívia, Venezuela, Serra Leoa, Níger, Bangladesh. Países ricos: Alemanha, Japão, Suécia, Finlândia, Estados Unidos. Ainda na atividade 1, questão C. Quais as principais atividades econômicas desenvolvidas pelos países coloridos em vermelho e dos países coloridos em azul? Atividade econômica dos países ricos em azul são produtores e exportadores de produtos industrializados de alta tecnologia. Atividades econômicas dos países pobres em vermelho são produtores e exportadores de produtos primários, gêneros agrícolas e minerais. Atividade 2, observe a charge. Colocou o globo aí com esse fumaçado preto ao redor do planeta e a etiquetinha Made in China.
Qual a crítica apresentada na charge a partir da etiqueta inserida no planeta Terra? Explique. A charge chama a atenção para o fato de que a China é responsável pela maior parte da produção industrial do mundo e seus produtos estão espalhados por vários países do mundo, inclusive os subdesenvolvidos e os emergentes, e pela maior parte da poluição do planeta Terra ser através do país China. 2, letra B. Como a atual divisão internacional do trabalho DIT interfere na sustentabilidade ambiental? Interfere de forma negativa, porque a divisão internacional do trabalho, ela compreende o capitalismo financeiro, requer que as pessoas consumam cada vez mais os seus produtos industrializados. E a partir do momento que o homem retira a matéria-prima para transformar em produto industrializado, ele agride cada vez mais o meio ambiente. Resposta. A atual divisão internacional do trabalho compreende o capitalismo financeiro, onde a revolução técnico-científica informacional predomina tanto em países subdesenvolvidos ou de industrialização tardia, quanto nos desenvolvidos. A busca constante pela obtenção de matérias-primas para tais atividades industriais relaciona-se com a sustentabilidade de forma negativa, haja vista que o consumo é constantemente priorizado em detrimento do meio. Atividade 3. Porque os países destacados no mapa como ricos e pobres podem ser também denominados respectivamente como desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países ricos são considerados países desenvolvidos devido ao fato de serem países altamente industrializados, com grandes investimentos em pesquisa científica, com domínio de tecnologias avançadas e elevado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que envolve educação, saúde e renda. Já os países pobres podem ser denominados de subdesenvolvidos, pois nesse grupo estão os países emergentes, os menos avançados e os em situação intermediária. A maioria foram colônias de exploração das metrópoles e ainda mantêm uma dependência econômica com relação aos países desenvolvidos. Eles apresentam baixo e médio IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Atividade 4. Na atual divisão internacional do trabalho, empresas transnacionais de países desenvolvidos instalam filiais em países subdesenvolvidos. Cite 2 fatores que atraem essas empresas. Eu coloquei aqui 4 fatores, mas você pode colocar em seu exercício somente 2. Essas empresas, as transnacionais, que têm sua sede em países desenvolvidos, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro com suas filiais. Aqui no Brasil, por exemplo, temos muitas filiais de multinacionais que produzem seus produtos aqui mesmo no Brasil. Por que elas vão para os países envolvidos ou países emergentes? Para buscar mão de obra barata e abundante, mercado consumidor, isenção de impostos, matéria-prima. Isso é lucro para as transnacionais. Mas, por um lado, também ajuda aqueles países a crescer economicamente e gerar emprego. Atividade 5, leia o trecho das bananas ao Chipre. No passado, a Costa Rica já foi conhecida como uma república de bananas. Era uma referência a seu principal produto de exportação. Desde 1996, quando foi escolhida para sediar uma das fábricas da Intel, o maior produto mundial de chips para computadores, a Costa Rica ganhou um novo apelido, República do Silício. Trata-se de uma alusão à matéria-prima utilizada na produção dos chips, os microprocessadores que são os cérebros dos PCs. A construção da fábrica mudou o perfil econômico da Costa Rica, de país agrícola para industrial. A produção é exportada a fabricantes de computadores, sobretudo na Ásia. Atualmente, cerca de 85% dos computadores pessoais do planeta acomodam Pentium em suas entranhas. A opção da Intel pela Costa Rica não foi ao caso. O país é pequeno, do tamanho do Rio Grande do Norte, mas tem uma demografia estável e de mão de obra barata. De acordo com o que vimos até agora, como podemos relacionar o caso de Costa Rica, texto 1, com as características da atual nova DIT? Resposta. Podemos perceber que Costa Rica era um país subdesenvolvido de exportação agrária, produzia produtos agrários, mas ele tinha lá uma matéria-prima muito importante, que é o silício, utilizado para a fabricação de chips. A Intel, interessada nessa matéria-prima, instalou a sua indústria lá. A Intel pertence aos Estados Unidos, uma grande transnacional.
Isso mudou a economia de Costa Rica, passou a ser um país industrial, exportadora de produtos industrializados. A resposta da questão: a nova DIT, Divisão Internacional do Trabalho, grande parte dos países que eram considerados subdesenvolvidos e exportadores de produtos agrícolas, hoje são exportadores de produtos industrializados, devido à abertura do mercado para a entrada de transnacionais em seus países. Assim, o caso da Costa Rica se relaciona ao fato de que a empresa transnacional Intel instalou sua filial no país, que era considerado República de Banana, com o objetivo de mercado consumidor, energia, matéria-prima, mão de obra barata e isenção de impostos. Costa Rica passou a ser considerada República do Silício. É sabido que houve um desenvolvimento econômico no país da Costa Rica, mas a lucratividade maior é para os Estados Unidos, onde tem a sede da Intel.